Fala, torcedor tricolor, fala Jason, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu sou o Thiago, seja bem-vindo a mais esse vídeo. São Paulo perdeu para o Cruzeiro, o jogo acabou de ser finalizado lá no Mineirão, terminou 1-0. E se você não acompanhou a partida, vou fazer um resumão do jogo. São Paulo jogou muito bem, na minha opinião. Primeiro tempo, principalmente, São Paulo dominou o primeiro tempo. Nos números da partida, foram 14 finalizações contra 12. O São Paulo finalizou 14 vezes. Chute no gol, o São Paulo deu 5 chutes no gol contra 7 do Cruzeiro. Posses de bola, o São Paulo teve 61% da posse de bola. E a precisão, passes precisos, né? Na troca de passe ali, o São Paulo teve 477 passes contra 319, ou seja, o São Paulo, no primeiro tempo, o São Paulo foi superior ao Cruzeiro, e no segundo tempo o São Paulo também foi superior, principalmente depois que o Cruzeiro fez o gol. O gol do Cruzeiro foi no minuto 64, numa cobrança de falta ali, o Matheus Pereira ele chutou, a bola desviou no Alan Franco, e aí não deu tempo para o Rafael fazer a defesa, tá? Rafael fez várias defesas difíceis. Se não fosse o Rafael, o São Paulo teria perdido por mais. E também se não fosse o Cássio, o São Paulo teria empatado. São Paulo ali teve 5 chutes no gol e exigindo aí uma boa performance do Cássio, que não é novidade. Confesso para você que estou muito chateado porque era um jogo para o São Paulo pelo menos empatar. São Paulo jogou bem, São Paulo teve oportunidades para vencer a partida. E o Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro deu 7 chutes no gol contra 5, mas as finalizações, a posse de bola, a precisão nos passes, o São Paulo foi superior em todos os quesitos. Até mesmo nos escanteios, São Paulo teve 9 escanteios contra 6. Então São Paulo ele foi superior, mas o futebol é complicado. O Matheus Pereira vive um grande momento ali, contou com a sorte e não teve o que fazer. O São Paulo, mesmo com muitos desfalques, né, sem o Marco Antônio, sem o André Silva, começou jogando ali com o Luciano, Ferreirinha. São Paulo, a linha defensiva não teve alterações com os 3 zagueiros, né? Que foi Alan Franco, Sabino na esquerda, Ferrarese na direita. Porém, nas alas, nossa, a ala esquerda, o Patrick começou jogando porque o Wendel, como ele vem de lesão, o treinador nosso, né, o Crespo, achou melhor não forçar escalando o Wendel. O Patrick, na minha opinião, mostrou muita limitação ali no ataque. Ele a decisão final dele sempre precipitada ali. Defensivamente ele não comprometeu, mas ofensivamente ele não criou absolutamente nada. Não acertou um cruzamento, teve oportunidade de finalizar dentro da área e ele escolheu finalizar com a perna boa, e aí deu tempo do zagueiro marcar, ele chutou em cima do zagueiro. Talvez se ele tivesse finalizado de perna direita ali, teria sido uma jogada mais perigosa para o São Paulo, porque era uma jogada praticamente dentro da pequena área, e se ele finalizasse de perna direita, seria uma finalização mais rápida. Na hora que ele ajeitou a bola para a perna esquerda, posicionou o corpo e chutou em cima do zagueiro, aí não teve jeito, né? A bola bateu no zagueiro, foi para o escanteio. O São Paulo teve 9 escanteios a seu favor e não conseguiu assustar o Cássio nos escanteios. Teve uma jogada que o Dineno ele cabeceou e o Cássio fez uma defesaça. Eu acho que foi nos acréscimos, foi no minuto 45 do segundo tempo, uma coisa assim. Mas foi uma jogada pelo lado direito do São Paulo, o Henrique e o Cédric. O Henrique entrou bem. Tá? O Henrique entrou bem e mais uma vez, e ele ali fazendo uma fogueira ali no lado direito, ele puxando a marcação, ele é muito liso, né? Ele conseguiu deixar o Cédric cruzou bem, entrou na bola o Rodriguinho e o Dineno cabeceou, mas o Cássio fez uma bela defesa. Essa era a bola do empate que infelizmente não aconteceu.
Mas o São Paulo, infelizmente, né, perdeu essa sequência vitoriosa. Seria, acho que, o oitavo jogo seguido que o São Paulo não perde no Brasileiro, né, tirando o jogo da Copa do Brasil lá que o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense. O São Paulo vinha de uma sequência excelente. O São Paulo jogou muito bem. O São Paulo agora vai ter, né, muito tempo de trabalho, porque a gente vai ter a pausa da data FIFA, então o São Paulo só retorna contra o Botafogo, se eu não me engano, no Morumbi. E a tendência é que retorne a Arboleda, que retorne o Alisson, né, que o Rafael Tolói já esteja disponível, mas defensivamente o São Paulo está bem. Né? O que a gente mais quer é que o São Paulo contrate um atacante ali para fazer para jogar de titular, né? Porque o Luciano, o Ferreirinha são opções de segundo atacante, né? Hoje o nosso primeiro atacante, o nosso centroavante é o Dineno, que hoje poderia ter aproveitado a oportunidade, ele entrou bem, né? Ele iria decretar aí a lei do ex, porque ele veio do Cruzeiro, mas ele finalizou, só que ele não finalizou bem, porque finalizou em cima do Cássio ali. Mérito do Cássio, não dá para criticar a finalização dele, mas se ele tivesse caprichado um pouco mais, o São Paulo poderia ter feito o gol, tá? O Rafael, mais uma vez, a gente enaltece a atuação do Rafael, foram várias defesas difíceis, tá? O jogo poderia ter terminado empatado, mas poderia também ter terminado 2-0, 3-0 ou 3-1. O Rafael vem mostrando aí para todo mundo que ele é um ótimo goleiro. E é isso, pessoal. O jogo, né, o São Paulo se mantém na tabela. Deixa eu dar uma olhada na posição que o São Paulo está agora. Com esse resultado, o São Paulo se mantém na sétima posição, com 32 pontos, tá? O próximo jogo do São Paulo é dia 14 de setembro, no Morumbi, às 17h30. E que será contra o Botafogo. Comente aí o que você achou desse jogo, o que você achou da atuação dos jogadores. Hoje o Luciano só tentou mais brigar do que jogar, mas o Luciano, para jogar de último homem ali, ele não rende, ele tem que ser o segundo atacante. E ele e o Ferreirinha ali, eles estão se entrosando, né? Porque ambos não têm essa característica de ser o último homem do ataque, né? O principal centroavante. Então, começar com os dois fez com que o time não fosse tão agressivo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, com a entrada do Tapia e do Dineno e do Henrique, o São Paulo melhorou, porque o Dineno ele já é de origem o centroavante, o Tapia ficou na esquerda, o Henrique ficou na direita e o São Paulo conseguiu ser um pouco mais agressivo. Espero de coração que o São Paulo consiga trazer logo um reforço para comandar esse ataque nosso. E se não for contratado ninguém, que o São Paulo tenha mais oportunidade para o Dineno aí, para ele começar jogando pelo menos uma partida, porque é o que nós temos e é o que nós iremos apoiar. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like. Eu sou o Thiago e até o próximo vídeo.